Amados irmãos, nós estamos seguindo na exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e tem sido uma carta bem instrutiva para todos nós, bem apropriada para o nosso tempo, e Deus tem falado muito ao nosso coração por meio desta carta, não é, de forma tão maravilhosa e de forma tão grandiosa, não é? Eu queria pedir só se os irmãos que estão lá fora, se eles podem entrar, ok? Mesmo com as crianças, tá bom? Se aquietar aqui para vir, para não perder o conteúdo da palavra, eu queria que eles viessem, tá bom? Então, irmãos, o chamado eficaz de Deus é algo que será pontuado nesta noite. Diz respeito então àquilo que atrai o pecador para a salvação. Este, de fato, é o chamado eficaz de Deus. Observe bem esta expressão que nos aponta na direção de uma soberania de Deus no aspecto salvífico da vida do homem. Ou seja, Deus é este Deus que chama eficazmente um povo para si. E este entendimento, irmãos, vem também no nosso catecismo de Heidelberg, na pergunta 55, que acontecerá lá, já perto do final do ano, nós vamos passar por esta pergunta. E na versão comentada do catecismo de Heidelberg, na pergunta 55, que entendes então por comunhão dos santos, e ele fala claramente que a igreja não é a comunidade dos que escolheram o Deus de Israel para o adorar, ou seja, não fomos nós que escolhemos a Deus para adorar a Ele, pois por nós mesmos nós não teríamos esta condição. Prestar-lhe obediência também não, e lhe usufruírem os benefícios também não. Não, ela existe porque foi chamada pelo Pai, congregada no Filho, dirigida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos entender que, continuando, Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade, soberania e amor, para sermos a glória do seu Filho unigênito. Vivemos conforme os seus desígnios, proclamando o seu evangelho a todos os seres humanos. Esta é uma verdade bíblica e nós não podemos duvidar dos aspectos verdadeiros que há nestas afirmações que eu acabei de ler. Portanto, irmãos, este chamado eficaz vence o desejo do pecador de se rebelar contra Deus. E o pecador, então, ele é levado a colocar a sua fé em Cristo Jesus com um coração disposto a adorá-lo. Ou seja, mesmo que nós um dia dissemos, eu aceito Jesus, eu quero o Senhor Jesus, mas foi Ele que impulsionou o nosso coração eficazmente para esta decisão. O Deus é um Deus soberano, irmãos, e tem propósitos específicos na vida de cada um de nós. Amém? Assim, irmãos, o chamado eficaz, ele é descrito muitas vezes nas Escrituras. Paulo, por exemplo, ele menciona isto em Filipenses 2, o verso 13, quando diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Assim, meus irmãos, o chamado eficaz, ele é necessário para a nossa caminhada de fé. Jesus fala de uma importância deste aspecto em João capítulo 6, verso 44, quando diz: ninguém pode vir a mim, palavras do Senhor Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Louvado seja Deus por esta verdade. A verdade de Deus, irmãos, então deve ser impressa no estado natural da humanidade que nos envolve, para que as pessoas reajam à mensagem do amor de Deus e da esperança em Deus de vida eterna. Ninguém, então, pode voltar-se para Deus sem que Deus primeiro não imprima neles esta decisão. Observe, irmãos, que todos são capazes de ouvir o Evangelho. É verdade, todos são capazes de ouvir o Evangelho, mas por causa da natureza pecaminosa da humanidade, ninguém se volta para Deus sem o seu chamado eficaz. Se Ele não falar ao coração, vamos pregar uma vida inteira, a pessoa morre, vai para a perdição eterna e não foi alcançada, e isto não foi por culpa de Deus. Deus é maravilhoso, pois pecadores e perdidos todos já estavam desde o Éden, mas pelo beneplácito da sua vontade, neste meio perdido, Ele tem um povo escolhido, e isto, irmãos, é soberania de Deus. Observe que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados, nós cremos nisso, está escrito lá em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele não pode fazer-se novo, ou seja, criar-se por sua própria vontade para a vida eterna em si mesmo. Ele deve então nascer de Deus, da parte de Deus.
Então, irmãos, com a nova natureza de Deus, ele imediatamente recebe Cristo, ele recebe o Senhor. Quando acontecem então dois atos que são tão próximos que nós não conseguimos dividir, que é a regeneração e a fé que é introjetada em nosso coração, que são tão intimamente conectados, que na prática nós não podemos distingui-los. Assim, queridos, introdutoriamente, Deus nos gera de novo, e o primeiro vislumbre da vida de um recém-nascido é a fé. É a fé e o temor a Deus, não por vontade própria, porque ele não vai conseguir sem o chamado eficaz da parte de Deus. Assim, queridos, o novo nascimento é o efeito de graça irresistível, é uma graça que nos cerca de uma forma tão poderosa, que nós não nos vemos mais tomando outro caminho a não ser rendido aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, é de fato o ato criacional, quando lá no Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. É este vislumbre que ele introjeta no coração da alma daquele que está em escuridão e gera luz para a vida eterna. Paulo, então, irmãos, traz esse entendimento na parte de sua carta aos Coríntios, quando se refere à vocação dos santos, que nós vamos refletir hoje à noite, na porção que está reservada na sequência da exposição da carta. Por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 26 ao verso 31. Nós vamos, então, refletir nesta passagem, nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 26 até o verso 31. Nós vamos então fazer a leitura. O apóstolo Paulo, então, escrevendo na carta aos Coríntios, diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós a parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, em teu nome nós nos achegamos, ó Pai, diante da tua palavra, diante da tua presença. E queremos te pedir, Senhor, abençoa, Pai, esta mensagem nesta noite. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, opere em nós, alcance corações nesta noite, Senhor, e que possamos ter as nossas mentes iluminadas para a compreensão do texto sagrado. Te rogamos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, então, ao debruçar-se na escrita da sua carta aos Coríntios, nós podemos observar que ele tinha objetivos claros e urgentes em corrigir rotas que a igreja havia tomado de forma equivocada, de forma errada. Ora, então, fundada por ele mesmo há 3 anos, depois de chegada do relatório que havia daqueles que moravam na casa de Cloe, ele percebeu então algumas questões que estavam de fato prejudicando a caminhada da igreja. E, meus irmãos, nós podemos observar nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre as questões relacionadas à divisão que havia na igreja, como também a tolerância à imoralidade sexual que havia no meio da igreja. Ele também começou a falar sobre a disfunção acerca do que é de fato o amor verdadeiro, os rudimentos judaicos que estavam permeando a mente dos irmãos que ali cultuavam ao Senhor, os cultos e celebrações de forma distorcida, de forma errada, comidas que não tinham-se uma explicação correta, porque outros ensinamentos estavam adentrando da igreja, fazendo separação daquilo que nós deveríamos ou não comer. Aí o orgulho então invade os corações de muitos ali, distorções quanto à liberdade cristã e dos dons espirituais estavam todos na pauta da carta aos Coríntios, e o apóstolo Paulo então se debruça para poder tratar de cada ponto desse.
Esses, irmãos, e outros assuntos estão na pauta desta carta, como pontos necessários a serem corrigidos, de acordo com o tal relatório que veio da casa dos de Chloe. Então, Paulo dedicou tempo, irmãos, com argumentações em graça. Não foi argumentações punitivas, mas foi em graça, graciosamente, abençoadamente para esta igreja que ele havia fundado, e ali estava agora dando as diretrizes de uma volta a uma vida de santidade, que é necessário como elemento norteador, não somente da igreja aos Coríntios, mas de qualquer igreja. E por isso nós nos enquadramos nestas questões que a carta ela nos traz aqui de forma muito clara. Observe, irmãos, que quando nós então podemos usar o título desta carta como corrigir então uma igreja mundana e carnal, que não levava a sério as atitudes, erros e atos que o apóstolo Paulo havia então ensinado. Assim, querido, um comentarista chamado Moffat, ele escreveu dizendo que esta carta descreve a situação de uma sucinta forma de dirigir-se a uma igreja, como uma igreja que estava no mundo como deveria estar, mas o mundo estava na igreja como não deveria estar. Este é o raio-x da igreja aos Coríntios, uma vez que se trata de uma situação comum em muitas igrejas hoje no nosso tempo. Não se enganem com isso, que há igrejas tão pecaminosas e carnais no nosso tempo quanto a igreja de Corinto. E, meus irmãos, é uma riqueza para nós poder nos deparar com um conteúdo desse. É uma riqueza para nós poder refletir sobre aquilo que aconteceu na igreja aos Coríntios, para que nós estejamos alertados, para que nós estejamos despertados ao que é de fato uma vida de santidade, e que a igreja do Senhor aqui, ela precisa então prezar por isso, precisa se animar com isso, precisa de fato se orgulhar no Senhor pela sua ação soberana sobre as nossas vidas, de nos manter firmes na caminhada, prezando então pela palavra do Senhor, não é, que norteia o nosso coração e que dirige as nossas vidas. Assim sendo, irmãos, no verso 26, ele então detecta uma dose acentuada de orgulho que havia naquela igreja. E, meus irmãos, o verso 26, então, ele já traz esta argumentação, porque agora ele vai rebaixar o orgulho daquela igreja quanto a essas questões. E ele começa então agora dizendo, no verso 26, irmãos, considerem a vocação de vocês. Esta frase, ela é importante. Considere a vocação de vocês. Ou seja, ele já está dizendo, prestem atenção no que aconteceu na vida de vocês. Ele começa então, irmãos, aqui é uma forma amorosa de não ir diretamente para os finalmente acerca do que ele queria transmitir, mas ele já traz de forma a um vislumbre, né, da ideia amorosa pastoral que ele tinha então de cultivar aqui nesta porção da sua carta. Observe, irmãos, quando ele diz então irmãos, ele trata todos como irmãos em Cristo. Considerem a vocação de vocês, e tem um ponto neste verso aí para o seu argumento, para que ele possa agora continuar de uma outra forma. Observe que depois de falar do evangelho propriamente dito, nos versos passados, anteriores, sobre a mensagem da cruz, sobre a graça, a ação de graça, sobre a exortação à humildade, sobre de fato tudo aquilo que o Senhor fez, depois dele falar de tudo isso, no início da carta, o apóstolo traz, irmãos, as pessoas chamadas por Deus, por meio do evangelho e a mensagem da cruz, quando ele diz então, considere a vocação de vocês, ou seja, percebam o que aconteceu na vida de vocês, quem de fato vocês eram. Em outras palavras, ele está trazendo a consciência daqueles irmãos para que eles pudessem aterrissar no entendimento e na ação soberana daquilo que tinha havido na vida deles. Queridos, observe que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta também, no capítulo 2, o verso 10, ele diz assim, vós sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais concebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Deveres ser então agora considerados povo de Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele traz neste verso aquilo que nós éramos e aquilo agora que nós somos. Ou seja, o apóstolo Paulo agora na sua carta, ele traz um alerta daquilo que o povo era e o que foi que o Senhor fez agora na vida deles. Eles deviam agora pensar, começar o entendimento acerca daquilo que o Senhor fez na vida deles.
o que foi que o sacrifício de Cristo na cruz, que é mensagem de loucura para o mundo, transmitiu, transformou e fez na vida deles. E esta mesma consciência, irmãos, nós aqui somos chamados a ter. Quem nós éramos? Onde nós estávamos? O que foi que a graça salvadora do Senhor fez nas nossas vidas? O que é que agora nós podemos olhar para trás e perceber as transformações, os livramentos, o amor derramado, o cuidado do Senhor nas nossas vidas, toda a providência de nos nutrir na caminhada, de poder contar com um Deus presente que cuida, que rege a nossa vida. Quantas coisas nós poderíamos então, irmãos, ver na nossa vida como práticas antigas, práticas pecaminosas, que Deus, em seu poder maravilhoso, pelo seu Santo Espírito, arrancou de nós e tem nos fortalecido nesta caminhada, neste processo de santidade. Assim sendo, irmãos, ao que parece, muitos cristãos em Corinto estavam, de fato, esquecidos desta verdade, muito esquecidos, talvez. Agora, nesta condição que, de fato, o apóstolo Paulo traz a eles como aceitos pelo Senhor, pois esta convocação, esta vocação que eles tinham, que, de fato, foi convocada por Deus, trazendo o entendimento de que Deus é a esperança da salvação em Cristo para o povo para sempre, não é por um tempo, nem por um período. Assim, meus irmãos, aqueles irmãos, eles se consideravam muita coisa, estavam orgulhosos em si mesmos, e a palavra orgulho, irmãos, é algo terrível, é algo que precisa ser quebrado todos os dias no coração de quem é crente. Orgulho só atrapalha, orgulho prejudica, orgulho nos faz ficar distantes dos pés do Senhor, da dependência do Senhor. Orgulho nos faz céticos, incrédulos. O orgulho destrói famílias. O orgulho nos faz não nos dobrarmos à palavra de Deus. É estar na igreja e dizer: eu não sou obrigado a seguir tudo aquilo que é ensinado na igreja, não. Como assim? Depende, né? Se for fora da Bíblia, não acredito mesmo, não. Agora, se for palavra de Deus, aí a gente senta numa mesa para a gente tomar uma xícara de café e conversar sobre as verdades bíblicas. Pois não tem outra saída, irmãos. A palavra de Deus é uma só. E o ensinamento é um só. E a palavra de Deus foi nos dada como revelação daquele que se fez sacrifício por nós na cruz, para dizer aqui para mim e para você, que a graça dele é maior, a misericórdia dele é mais distante do que o céu, a terra se distancia do céu, que nós não merecíamos nada, mas ele em seu grande amor nos resgatou. E, meus irmãos, estas verdades precisam ser trazidas para a nossa lembrança. O evangelho da graça de Deus, irmãos, não deixa espaço para orgulho pessoal, não deixa. Crente orgulhoso tem que se converter, acha que é crente, não é, precisa voltar-se. E, meus irmãos, esta é a tônica daquilo que de fato o apóstolo Paulo estava dizendo. Vocês precisam se lembrar, lembrem-se da vocação de vocês. Vocês não estão aqui de qualquer forma, não, há um Deus que escolheu vocês como povo dele, que pagou o preço por vocês. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo então faz lembrar a eles neste verso. É óbvio que Deus, ele não quer que nós sejamos cheios de nós mesmos, mas se nós tenhamos de ter algum orgulho, que nós tenhamos orgulho, irmãos, em tudo que ele fez por nós, e mais nada. Nada. Se eu preciso me gabar de alguma coisa, é em Cristo, porque ele é tudo em nós, é dele, é por ele e é para ele. Somos apenas instrumento nas mãos dele. Observe, irmãos, que o verso 26 ele continua dizendo: não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Queridos, quando o apóstolo Paulo então leva para este lado, ele começa agora a dizer que as escolhas do Senhor são escolhas diferentes das escolhas que o mundo vê, ou da forma que os seres humanos olham. Assim sendo, meus irmãos, nós podemos ver que Paulo então continua a lembrar a eles que eles foram chamados e que eles mesmos não eram nada. Eles não podiam bater no peito e não: o Senhor me escolheu porque eu sou doutor, porque eu sou engenheiro, porque eu sou culto, porque eu sou bonito, porque eu falo bem, porque eu sou eloquente, porque eu tenho 10 formaturas. Não. O apóstolo Paulo começa a dizer logo, já para deixar isso muito claro. Na verdade, irmãos, os próprios coríntios não eram originários, irmãos, de elites intelectuais. O apóstolo Paulo sabia disso. Disse: não, vocês foram escolhidos, não foi por conta de nada disso aí, não foi por conta de intelectualidade, não. Presta atenção, não havia sido alcançado, irmãos, por filosofias pretensiosas, não é? Mas pelo evangelho
pelo Evangelho com toda a sua simplicidade e poder transformador. Um bom exemplo que nós poderíamos citar aqui é a rainha da Inglaterra, a primeira, a rainha Elizabeth I, que era uma cristã anglicana, acreditava nas escrituras sagradas, amava Jesus Cristo, era uma crente ao Senhor, uma mulher poderosa, nacionalmente falando, muito rica, muito poder. Ela era a rainha da Inglaterra, um país de primeiro mundo. Mas olha só o que foi que ela disse, que ela nunca leu este versículo 26. Este versículo 26, ela nunca leu esse versículo aqui, para que ela não pudesse louvar a Deus, pelo fato de ela, sendo culta, e uma pessoa de poder e de nascimento nobre, está entre os poucos que foram chamados por Deus para a salvação. Ou seja, ela se rebaixava à estatura de um servo, aos pés do Senhor, com seu coração quebrantado, e dizendo: Senhor, eu sou rainha aqui, mas no teu reino eu sou uma ovelha do Senhor. É este entendimento que saía desta mulher aqui, e que eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para estas verdades, nós podemos, irmãos, olhar que muitas pessoas se gabam por conta de um microfone, de um sucesso, de um canal de TV, sei lá, de uma fama, de um Instagram com centenas e centenas e milhares de seguidores, né, daqueles que ocupam os espaços nobres do momento. E, meus irmãos, se todos eles não se rebaixar à estatura de uma ovelha, não vai a lugar nenhum. É dele e nele mesmo. É da pessoa na pessoa mesmo. E o apóstolo Paulo faz isso, sabe por quê? Porque lá em Corinto, havia culto às celebrações. Culto às celebrações, às celebridades, melhor dizendo. Culto às celebridades. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então havia uma reverência a figuras, a pessoas, personalidades que passaram lá e que deixaram seus ensinamentos. E o apóstolo Paulo agora vai mesmo na veia central deste entendimento e coloca todo mundo no mesmo tamanhozinho e mostra que a graça do Senhor alcançou poucos que são assim, mas ele alcançou aqueles que são mais simples, aqueles que o mundo acha que não são nada, para reduzir as que são a nada, como nós vamos ler novamente daqui a pouco. Assim, meus irmãos, dos versos 27 até o verso 29, a gente pode perceber, no prosseguimento então do argumento do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Queridos amados, olha só o entendimento do apóstolo Paulo nesta afirmativa, quando ele fala então das escolhas de Deus e do seu poder e ação. Paulo, irmãos, a partir destes versos 26, 27, 28 e 29, ele declara, irmãos, que a escolha do Senhor e a vocação em alcançar pessoas não se baseia e não se impressiona com a aparência, nem com o talento, por mais talentoso que a pessoa seja. Não é pela aquela pessoa que tem simpatia, que é bacana com todo mundo, que abraça, que é alegria. Mas Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona, irmãos, com posição social. Não se impressiona, irmãos, com grandes realizações, com patrimônios naturais ou até mesmo sociais, e nem com situação financeira de ninguém. Quanto mais, irmãos, rudimentar seja, ou seja, quanto mais simples seja a matéria-prima, maior o padrão de excelência artística alcançado pelo próprio Deus, porque a honra é dele. Quanto menor, irmãos, o exército, mais exaltadas são as vitórias que possam ser obtidas. O louvor e o tributo é a ele. Deus usou, irmãos, trombetas para derrubar as mulheres de Jericó. Deus, ele reduziu o exército de Gideão de 32 mil homens para 300 pessoas. E com este exército, ele destruiu o exército de Midian e deu vitória ao povo. O nosso Deus é aquele que usou, irmãos, uma arguilhada de bois, ou seja, uma espora, na mão de Sangar, lá no livro de Juízes, para derrotar os filisteus. Com uma queixada de jumento, irmãos, na mão de Sansão, derrotou um exército inteiro.
com 5 pedrinhas na mão de um garoto, ele derrubou Golias, que nós chamamos de seixo, bolinhas roliças, pedrinhas roliças. Ele usou Moisés, irmão, preservando a vida dele dentro de um cesto, banhado de betume, de barro, para poupar a vida dele, para aquele menino ser o libertador de um povo muito numeroso do Egito. O nosso Deus, irmãos, na pessoa de Cristo, com alguns pães e alguns peixes, alimentou 5.000 pessoas. Este é o nosso Deus, que muda a lógica humana, prepara, capacita, transforma, muda e usa para o seu querer, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Queridos, o mérito é do Senhor. Por maior que seja a igreja, por mais sucesso que seja a pregação, por uma bênção que seja o louvor, pelo evangelismo, pelo projeto missionário, por toda a riqueza, por tudo que acontecer, o mérito é dele, o mérito é do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O apóstolo Paulo, então, mais uma vez em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ao escolher, irmãos, quem não tem valor aos olhos humanos, Deus providencia para que a glória seja somente dele, e ele usa quem ele quer. Uma vez que a salvação pertence somente ao Senhor, ninguém além dele é digno de ser louvado e adorado. Deus nos chama, irmãos, para estarmos alicerçados nele e em nenhuma outra coisa mais, somente nele. A nossa fé, nossa esperança, nossa segurança, nossa certeza de salvação tem que estar alicerçada nele, somente nele, para a glória do Deus Pai. Observe, irmãos, que nem mesmo as nossas próprias habilidades, por melhor que sejam, elas podem, de fato, estabelecer relacionamento com ele, se ele assim não chamar eficazmente. Na verdade, irmãos, ao lermos mais esta carta, um pouco mais adiante, nós podemos ficar claros e cientes que, de forma muito pertinente, de forma muito transparente, melhor dizendo, aqueles cristãos, eles tinham pouco a se orgulhar, pois aquela igreja, irmãos, vivia problemas profundos, estavam divididos em grupos aqueles irmãos. Eles foram então culpados por ignorar práticas erradas dentro da igreja. O apóstolo Paulo foi forte quando isso ele corrigiu. Eles estavam, irmãos, interpretando equivocadamente as razões pelas quais um irmão poderia colocar o outro na justiça, e perderam a capacidade em Deus de poder sentar e resolver as questões. Eles se comportaram mal, irmãos, diante da ceia do Senhor. Por isso que o texto é muito claro quando nós ministramos a ceia. Ali há uma correção do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor, e ele começa então a falar e explicar como deve ser. E meus irmãos, no entanto, os cristãos de Corinto, irmãos, se comportaram arrogantemente e orgulhosos, dizendo: eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, eu sigo Cristo. Como uma igreja pode continuar assim, seguindo desta forma? E o que há em nós, irmãos? O que há em nós? Neles haviam aquilo, que há em nós então? Do que podemos nos gloriar? Gloriar de quê? De que é que eu vou me gloriar? Senão na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que nos chamou eficazmente pela nossa salvação. Como vou me gloriar na minha salvação, se a salvação é dele? Ele é o Criador, ele que me fez, ele que fez a cada um de vocês que aqui estão, ele que providenciou todos os meios para que a mensagem do Evangelho chegasse ao nosso coração e fé fosse derramada no nosso coração, e pudéssemos então depositar em Cristo a nossa fé, a nossa confiança, e perceber dele toda a provisão, toda a condução da nossa vida, toda a preservação da nossa vida em fé, numa caminhada difícil, que é a caminhada cristã, muito desafiadora, mas ele tem nos sustentado. Eu vou me gloriar de quê? De que nós temos a nos gloriar, irmãos? Se não na pessoa do Senhor? Em nada, queridos. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele para sempre. E queridos, no livro de Isaías, capítulo 42, verso 8, Deus foi quem disse a Isaías: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei minha glória a outro,
se, irmãos, nos vangloriarmos, estamos tomando ou querendo tomar a glória que é de Deus para nós, o louvor para nós mesmos. Geralmente, irmãos, se dá muita importância a diplomas, a status, posses, habilidades, beleza, amigos, networks, com a palavra nova, né? Rede de trabalho, conexões com muita gente e tal. Deus, irmãos, não precisa nada disso e pouco pensa a respeito na sua ação soberana. Os versos 30 e verso 31, queridos, a palavra de Deus nos diz: mas vocês são dele. Glória a Deus por isso. Olha, ele começa, olha só o coração desse pastor chamado Paulo, porque ele começa dizendo: irmãos, lá no 26, considere a vocação de vocês, ponto. Aí pula para o 30, mas vocês são deles, vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor, irmãos. Queridos, preste atenção, meus amados, que Paulo, então, ele volta a relembrar que todos eles eram de Cristo, e não de Apolo, e não de Paulo, e não de Pedro, mas sim de Cristo. Eles eram de Cristo. Vocês são propriedade exclusiva dele. Vocês são povo escolhido por ele. Vocês são, de fato, a menina dos olhos. Foi por vocês que o preço foi pago. É estas verdades, irmãos, que o apóstolo Paulo ele quer trazer aqui de forma muito nas entrelinhas. E, meus irmãos, quando nós entendemos isso, queridos, somos levados a um patamar de compreensão de que nós somos mais do que abençoados por Deus. Somos, de fato, mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já temos uma grande vitória, ou seja, a maior das vitórias, já está conosco. Apenas não chegou o dia ainda, porque há um tempo estabelecido para todas as coisas. Mas nós já podemos desfrutar desta comunhão, deste amor de Deus, de que um dia eu partirei daqui e estarei para sempre com Ele, eternamente. E tudo ficará, tudo passará, mas as palavras do Senhor não hão de passar, e a adoração continuará no céu para a glória do Senhor. Assim, meus irmãos, observe que quais são de fato essas bênçãos que a gente poderia dizer aqui, e o apóstolo ele fala em 4 coisas tão grandiosas, e meus irmãos, são coisas tão grandiosas, que Cristo então se torna, sendo aquilo de fato, irmãos, que os sábios poderosos buscam e não encontram. Quais são as coisas? A primeira delas, sabedoria. Em Cristo, nós fomos alcançados pela bênção da sabedoria, ou seja, a sabedoria superior à sabedoria humana. Observe que em Cristo nós fomos justificados, a justiça de Deus alcançou a nossa vida, nele nós fomos, irmãos, declarados justos diante de Deus, não por nós mesmos, não pelos próprios coríntios, mas foi Ele, em Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Que bênção, irmãos, porque por nós mesmos estávamos perdidos. E às vezes eu faço questão com tanta coisinha, né? Qualquer coisinha nos tira do sério e a gente esquece disso aqui. A gente esquece que em Cristo Ele nos fez sábios e nos fez justificados. Mas observe, irmãos, Ele também é a nossa santificação. Cristo é a nossa santificação. Nele nós fomos, irmãos, apartados da vida errada que vivíamos. Cristo, então, irmãos, se tornou a fonte de santificação, na ruptura de uma vida devassa, mergulhada em toda sorte de prática pecaminosa. Foi nele que nos colocou, então, agora numa caminhada de santidade, que busca, de fato, fazer a vontade do Eterno, que no coração transformado nos dá tristeza praticar aquilo que não agrada a Deus e nos traz alegria quando nós vencemos cada degrau. Foi nele, irmãos, e é por ele. E se não fosse ele, nós não conseguiríamos. Assim, meus irmãos, por último, ele fala sobre a redenção. Ele nos redime, irmãos, deste mundo mau. Ele nos redimiu. Redimir é resgatar. É aquele que está afundando em alto mar e vai alguém, um salva-vidas, vai lá e nos pega pela mão e nos coloca em terra firme. Estávamos mergulhados no lamaçal de pecado, num mar perdido. Ele foi lá e nos trouxe pelas suas santas mãos.
e disse assim: meu filho, você está sã e salvo. É isso, é esta redenção, irmãos. Ele nos liberta, irmãos, da consequência final do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Ele mudou nossa sorte no aspecto final, irmãos, nesta redenção. Ele nos fez, irmãos, co-herdeiros do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça para sempre. Meus irmãos, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo, então, irmãos, apresenta e representa tudo isso da parte de Deus para nós cristãos, crentes nele, no nome dele, crentes em Cristo Jesus. Os coríntios, irmãos, não tinham por que se gloriar em personagens importantes, não, ou das suas próprias percepções, diante da intelectualidade vivenciada naquele tempo, por conta do poder da Grécia, da cultura predominante naquela época. O Senhor não está preocupado com isso, de forma alguma. E meus irmãos, observe que no verso 31, é de fato uma citação do texto de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Quando no verso 31 ele diz aqui, de forma muito bem curtinha, para que, como está escrito, e aí esse está escrito é exatamente uma referência ao livro de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele fecha essa perícope aqui do texto, esse bloco de versículos, trazendo esta citação, que diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe em mim conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agrada, eu, o Senhor, estou falando. Ou seja, ele traz esta citação para a finalização do seu argumento. E aí, meus irmãos, observe que diante disso, na salvação, como me gloriar em mim mesmo? Não tem como. Eu volto agora ao início da mensagem. A santa vocação, o chamado eficaz do Senhor, é Ele quem chama, é Ele quem persuade o coração, por mais duro que seja, por mais pecaminoso que seja, por mais desprezível que seja. Se a voz do Senhor bradar no coração, haverá transformação. Se Ele se manifestar na vida, seja de quem for, será transformado em uma nova criatura para todo sempre. A chamada é dEle, é eficaz dEle. Em que me gloriar? Eu vou me gloriar na minha salvação, porque a salvação foi eu que fui lá, apertei o botão lá e é comigo. Não. Pode até ter sido eu que disse o sim, ou levantei a minha mão um dia, mas foi Ele que gerou no coração tais convicções irresistíveis e nos fez estar onde estamos. Quem se pressiona, irmãos, com as conquistas dos homens? Nada. Deus é muito maior do que qualquer conquista. Cuidado com o orgulho pessoal, pois no Evangelho não há espaço para isso, e sim aquilo que fazemos para Deus. Irmãos, e para concluir, Deus não escolheu, irmãos, salvar aqueles que estavam imersos no intelectualismo, pois observe que a sabedoria de Deus é uma sabedoria muito maior do que os mais experientes e sábios cientistas existentes no mundo inteiro. Deus nos fez, irmãos, conhecer o Criador de todas as coisas. Deus nos fez conhecer aquele que criou a ciência, que criou o cientista. Nós conhecemos o Deus que do nada disse haja. E nós temos comunhão com este Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Observe que Ele fez isso para que seu poder de salvar fosse visto por todos. Quantos que nos conheciam antes e nos conhecem agora? E diz assim: grandes coisas fez o Senhor por ele. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mesmo no calor, estamos alegres. Devemos, irmãos, recorrer a Ele em busca de contentamento, isto sim, porque os dias nossos são maus, nos colocam uma carga muitas vezes para tentar enganar o nosso coração,
ou complicar a nossa visão, esquecer destes preceitos tão importantes. Precisamos, irmãos, de fato, de contentamento, de uma verdadeira compreensão da realidade. Isto é necessário. Isto, de fato, é necessário. Todos os que creem em Jesus, irmãos, é de Jesus. A palavra de Deus diz que ninguém arrebatará das mãos dele aqueles que o Pai o deu. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Não há essa hipótese. E assim, meus irmãos, sabedoria, justiça, santificação e redenção. De acordo com Paulo, todos os aspectos da nossa salvação são de fato o próprio Jesus. É Ele, o mérito é dele, a obra é dele, tudo é dele e nós somos dele, assim como o Senhor falou. Observe, irmãos, não há esperança entre a doutrina, não há separação entre a doutrina e a salvação. O ensino da palavra está totalmente interligado às verdades salvíficas que nos alcançou poderosamente em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que estar em Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Amém? E eu queria então pedir que os irmãos ficassem de pé, para que a gente pudesse orar. Eu vou